Fala, galera! Sexta-feira, 13 de junho de 2025, eu sou o Bruno. E eu sou a Letícia. Bem-vindos ao IA Hoje, uma iniciativa da área de inovação da Silks. No episódio do dia 164 de 2025, temos governo pedindo responsabilização no uso de IA, Nobel de Economia detonando a tecnologia, Multiverse levantando mais de 200 milhões para comprimir modelos, Unicamp com o primeiro curso de graduação em IA do Brasil. Tesla preparando o robotaxi, Google revolucionando o jornalismo com IA e a Apple mudando tudo na App Store. Sextou! E tem a curiosidade da semana, que é de cair o queixo. Pois é, vamos que vamos, porque hoje tá recheado. Direto pro... Panorama Brasil. Olha, como a gente comentou ontem sobre o SERPRO e a regulação, hoje o governo foi além. Entregou um documento para o relator Aguinaldo Ribeiro pedindo responsabilização clara no uso de IA. Tipo, desenvolvedores, distribuidores, usuários, todo mundo tem que ter responsabilidade definida. E o texto foi elaborado pelo CDSS, Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Entregue pela ministra Gleice Hoffmann. E tem um ponto importante, eles querem garantir a diversidade sociocultural brasileira. Exato, para evitar que a IA amplifique as desigualdades que já existem. E não parou por aí, hein? O Senado aprovou o projeto que regulamenta a IA no sistema financeiro. Caramba, transparência algorítmica, proteção de dados, responsabilidade das instituições. E os bancos vão ter que explicar quando uma decisão for tomada por IA. Tipo negativa de crédito, né? E o cliente pode pedir revisão humana. Isso é fundamental. Agora, segue para a Câmara dos Deputados. E tem uma notícia que é histórica para o Brasil. A Unicamp lançou o primeiro curso de graduação específico em IA do país. 4 anos de duração, 40 vagas anuais, começa em 2026. Peraí, 40 vagas só? Parece pouco, né? Mas é o começo, né? Desenvolveram um currículo com empresas do setor, combinando computação, matemática, ética. Faz sentido começar menor para garantir qualidade. O reitor Antônio Meirelles disse que é para atender a demanda crescente por especialistas. Era hora, né? Brasil precisava disso. E agora vamos pro... Negócios e startups. Gente, a Multiverse Computing levantou 217 milhões de dólares. É uma startup espanhola que desenvolveu o Compactify, comprime modelos de IA em até 95%. 95%! Sem perder desempenho, e reduz custos de inferência em 80%. Roda de 4 a 12 vezes mais rápido. Mas peraí, como que comprime tanto assim? Eles usam conceitos de física quântica para reestruturar redes neurais. É tipo reorganizar tudo de um jeito mais eficiente. Nossa, genial! E já disponibilizaram versões comprimidas do Llama, DeepSeek, Mistral na AWS. Virou a maior startup de IA da Espanha. E tem mais. A Autonamize AI, lá de Austin, levantou 28 milhões para IA na saúde. Automatiza processos administrativos em hospitais, documentação, agendamentos. Reduz custos operacionais e melhora a eficiência no atendimento. E, para fechar com chave de ouro, a Felices levantou 900 milhões de dólares, o maior fundo deles. 70% focado em IA. E olha, eles preveem dezenas de startups avaliadas em mais de 100 bilhões. 100 bilhões cada uma! O fundador Aydin Senkut disse que é só o começo da revolução. Já investiram em Anthropic, Adapt AI, Weights and Biases, e agora vamos pro... pesquisa e desenvolvimento. Eita! O Paul Romer, Nobel de Economia, detonou a IA no Febraban Tech. Disse que é, abre aspas, fraca, perigosa e não deveria ser usada como é hoje, fecha aspas. Nossa! Ele explicou sobre a explosão combinatória. São tantos erros possíveis que os modelos não conseguem chegar a respostas precisas, 50% a 60% de acurácia só. Mas
Peraí, 50% a 60%? É o que ele disse. Mencionou alucinações, acidente fatal com o carro da Tesla. Pesado, né? Ele disse para ter cuidado para não ser enganado por quem tenta vender IA. Polêmico. E por falar em polêmica, O Google lançou o Genesis aí para o jornalismo. promete auxiliar jornalistas com pesquisa, verificação de fatos, até redação básica. Mas a Associação de Jornalistas está preocupada com qualidade e empregos, né? O Google diz que é para, abre aspas, aumentar capacidades, não substituir, fecha aspas. Tem detecção de bias, verificação cruzada, está em teste com veículos selecionados. E a Tesla, hein? Preparando o Robotaxi em Austin, com o Full Self-Driving mais recente. Model 3 e Model Y modificados, sensores adicionais, capacidade computacional turbinada. E o Elon Musk disse que é o início da, abre aspas, era pós-emprego, fecha aspas. Era pós-emprego? Calma aí, Elon. É meio assustador quando coloca assim, né? Mas é a visão dele do futuro. Vixe, agora vamos pras... Tendências globais e ferramentas. A Apple anunciou na WWDC uma revolução na App Store com tags de IA. O sistema analisa conteúdo, funcionalidade, avaliações, gera tags automaticamente. E personaliza recomendações baseadas no seu histórico e preferências. Craig Federighi disse que é a maior mudança desde o lançamento da App Store. A maior mudança? É o que ele disse. Desenvolvedores já estão relatando aumentos significativos de visibilidade no beta. Nossa, então a descoberta de apps vai ficar muito mais inteligente. E chegou a hora da... Curiosidade da semana. Sabia que a tecnologia da Multiverso pode reduzir um modelo de 20 GB para apenas 1 GB? É sério isso? 95% de compressão mantendo desempenho. Pois é, usa conceitos de física quântica para comprimir os modelos. Imagina, modelos poderosos rodando em smartphones, laptops comuns. Sem hardware especializado, sem custos absurdos, democratizando o acesso. E reduz os custos de operação em até 80%. É o futuro chegando, galera! IA acessível para todo mundo. E é isso, pessoal. Esse foi o IA Hoje, episódio 164, sexta-feira, 13 de junho. Tudo aqui foi 100% gerado por IA. Curadoria, roteiro, vozes e edição. Este episódio usa fontes de Valor Econômico, Agência Senado, Folha de São Paulo, Tech Startups, Austin Business Journal, PitchBook e OpenTools.ai. Todos os links na descrição. Bom fim de semana, galera! Mas amanhã tem IA Hoje, hein? Até amanhã. Tchau!